Inacreditável! A avó revela segredo chocante da nora e se arrepende para sempre. Mariana sempre foi a alma da pequena cidade de São Brás. Com seus cabelos brancos e sorriso acolhedor, ela era como um farol para seus netos, que a adoravam. No entanto, por trás daquela fachada doce, havia um passado marcado por traumas que a perseguiam. Longas noites em claro e um passado obscuro transformaram sua vida numa novela dramática. Alguma coisa sempre a impedia de se abrir completamente, uma sombra que insistia em acompanhá-la. Certa tarde, enquanto organizava o velho baú de fotos de família, uma carta amarelada caiu, quase como se o destino quisesse que ela a encontrasse. O nome Ana, sua nora, estava escrito na parte superior. Feito uma etiqueta de um presente que não deveria ser aberto. Mariana hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ao ler, seu coração disparou. A mensagem revelava um segredo chocante. Ana havia mentido sobre sua infância. As palavras dançaram diante de seus olhos, contando sobre um passado conturbado, relacionado a um crime que poderia abalar a família. O ar se tornava denso, quase palpável, enquanto os netos brincavam no quintal, inocentes e felizes. Mariana sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Como poderia proteger os pequenos da verdade? E se Ana descobrisse que ela conhecia o segredo? A lealdade de Mariana à nora estava em conflito com seu instinto protetor. Lembranças de sua própria infância, cheias de medo e incerteza, a invadiram. Ela sabia bem o que segredos podiam causar em uma família. Naquela mesma noite, o espírito angustiante parecia dominar a casa. Os dedos de Mariana tremiam ao segurar uma xícara de chá, e ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa ao escondê-lo. Mas ao olhar nos olhos de Ana, tão cheios de esperança, algo a impediu. Não posso deixar que a verdade destrua essa família, pensou. O silêncio pesado entre elas cresceu. E Mariana decidiu guardar o segredo, mesmo que isso a atormentasse. Então, em meio a essa turbulência emocional, algo surpreendente chamou sua atenção. Uma mensagem em um papel dobrado estava na gaveta de Ana. Não fique tão perto do fogo. As chamas podem queimar quem você ama, dizia. O coração de Mariana parou. Que fogo! Que perigos se escondiam sob aquela aparência pacífica! Uma nova camada de mistério se desdobrava diante dela. A sensação de que, na verdade, tudo estava interligado como fios de uma teia complicada a deixou inquieta. Mariana sentiu que estava à beira de um abismo, prestes a tomar uma decisão que poderia mudá-la para sempre. Era um dilema moral que a enclausurava. Deveria expor Ana e o que a mensagem significava, ou seria melhor continuar com as mentiras que por enquanto protegiam a família? No fundo, uma verdade maior a assombrava. Até que ponto a lealdade à família poderia se sobrepor aos segredos? O mistério pulsava dentro dela, pronto para eclodir a qualquer momento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana estava à beira de um precipício emocional. A mensagem críptica sobre o fogo martelava em sua mente. O que aquilo significava? O aperto no peito aumentava a cada segundo. Ela precisava entender mais, descobrir a verdade que poderia eliminar toda aquela pressão. O silêncio estava sufocante, quase ensurdecedor. Decidida, Mariana resolveu investigar. Esperou até que Ana saísse para o mercado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja, enquanto Mariana descia as escadas do porão. As caixas empoeiradas aguardavam e, com cada movimento, ela sentia que entrava em um labirinto de segredos. Enquanto revirava papéis antigos, encontrou uma foto de Ana, ainda criança, com um garoto. A alegria estampada na face da menina contrastava com a estranheza da cena. Mas não era apenas isso. Na parte de trás da foto havia uma data, um mês antes de um crime horrendo que agitou a cidade. Um nó na garganta. Mariana lembrou-se da história que circulou. O garoto era um dos acusados. O coração acelerou. O que mais Ana escondia? Um barulho na porta a tirou do transe. Era seus netos voltando da brincadeira. O clima leve da casa confundia com o peso que Mariana sentia. Decidiu que precisava saber mais, mas devia ser cuidadosa. Uma impressão sombria a envolvia, como se a verdade estivesse mais próxima do que parecia. Na noite seguinte, Mariana viu Ana sentada no sofá, com uma expressão concentrada. — Você tá bem, mãe? Ana perguntou com um leve sorriso. Mariana assentiu, mas sentia que o mundo inteiro desmoronava ao seu redor. Mais tarde, enquanto a casa adormecia, Mariana não conseguiu resistir e vasculhou mais um pouco. E então ouviu um barulho, uma porta rangendo. Espiou pela fresta e viu Ana conversando ao telefone, o tom de voz baixo e urgente. — Você sabe o que aconteceu, não sabe? Ana sussurrou. — Eu não posso mais esconder. Eles estão chegando. O sangue gelou nas veias de Mariana. Suas mãos tremiam. Que segredos estavam à espreita dentro daquela família? Ana sabia de algo, algo sério. Dando um passo um pouco mais perto, ela escutou as próximas palavras da filha. — Se você revelar, eu não faço ideia do que poderá acontecer. A verdade precisa ficar enterrada. Mariana não conseguia acreditar. O quê? Shhh! As chamas da mensagem começaram a fazer sentido. Mas então, para seu horror, Ana disse: o plano estava em andamento e precisava ser feito. Se eles descobrirem que eu estou viva,
Mariana sentiu que o chão sumia sob os pés. O que ela havia descoberto poderia ser devastador. O nó na garganta se transformou em desespero. E se todo esse tempo Ana não fosse quem dizia ser? E se a verdade sobre a infância da nora fosse ainda mais trágica do que qualquer um poderia imaginar? Com a cabeça rodando, Mariana decidiu que tinha que confrontar Ana. Com o coração palpitando e o medo oprimindo seu ser, ela não sabia como trataria isso. A voz de Ana ecoou em sua mente. A verdade precisa ficar enterrada. O desespero era palpável. Eu tenho que saber. Eu não posso continuar assim. Mariana sussurrou para si mesma, respirando pesado, hesitando na porta. Antes de bater, um grito ecoou da garagem. Mariana congelou. O que estava acontecendo? Quem estava lá? As engrenagens do destino giravam rápido e a dúvida se instalava como uma sombra, criando um abismo entre o que realmente sabia e o que ainda estava por vir. Agora, o que deveria ser um lar, uma família, estava prestes a se transformar em um campo de batalha. E Mariana, dividida entre o amor e a traição, sabia que estava na linha de frente de um combate que mudaria tudo. Mariana congelou ao ouvir aquele grito. A adrenalina correu em suas veias. O que estava acontecendo? O coração disparado, ela decidiu não esperar. Com passos cautelosos, se aproximou da garagem. As sombras se estendiam e um arrepio percorreu sua espinha. A porta entreaberta deixava escapar uma luz tênue, e sons abafados inquietavam ainda mais sua mente. Dando um empurrão suave, ela entrou. O que viu a deixou sem palavras. Ana, seu rosto pálido como a lua, estava de costas, mas não estava sozinha. Um homem imponente, com uma presença que parecia absorver a luz do ambiente, estava ao seu lado. Ele tinha o olhar duro, como se já tivesse visto a vida em suas piores formas. Mariana sentiu o mundo girar ao ouvir o que Ana disse, uma confissão que mudou tudo. Eu não posso mais esconder a verdade, Roberto. O nome ressoou como um tambor em sua mente. Roberto? Quem era ele? O homem se virou e Mariana sentiu um frio na barriga. Reconhecia aquele rosto, mas não sabia de onde. Havia um mistério envolto nas palavras de Ana, que parecia cobrir a sala com uma escuridão ainda mais profunda. Se você revelar, eles vão me encontrar, Ana sussurrou, o desespero na voz. Aquele dia não foi como você pensa. Eu não estava sozinha. O chão soou implacavelmente sob os pés de Mariana. Um sentimento de traição a envolveu. A verdade que ela tanto desejava descobrir se apresentava como uma faca pronta para cortar laços. A sensação de impotência a dominava. O que mais Ana havia escondido? E o pensamento foi-lhe terrível. Aquelas palavras não eram apenas sobre segredos. Eram sobre sobrevivência. Ana virou-se de repente e seus olhos se encontraram. O que Mariana viu foi um misto de medo e determinação. Mãe, ela implorou, você precisa entender, não é o que parece.
Mariana queria gritar, queria correr, mas algo a prendia. Foi como se o ar se tornasse espesso, uma névoa de confusão a envolvendo. Ela não sabia em que acreditar. O homem, Roberto, olhava, agora diretamente para ela, e Mariana percebeu um reconhecimento em seu olhar. Antes que pudesse perguntar, ele avançou. Mariana, você não sabe o que está por trás de tudo isso, mas é crucial que você fique fora. Um eco de memória a atingiu como um golpe. Ela se lembrou da história que os rumores contavam sobre um escândalo no passado de sua filha. Um crime que havia manchado seu nome, uma tragédia que ainda pairava sobre a cidade. Poderia esse homem ser uma conexão entre aqueles eventos? Algo a dizia que a verdade de Ana estava entrelaçada com tudo isso. Em que você se meteu, Ana? Mariana sussurrou, o aperto no peito se tornando insuportável. Como você pode ficar ali com ele? Porque eu sou a única que pode resolver isso, Ana gritou, e o desespero em seus olhos parecia transformá-la em alguém que Mariana não reconhecia mais. A consciência da verdade ameaçava levar tudo que ela havia construído ao caos. Roberto olhou para Ana e um sorriso sombrio apareceu em seu rosto. Estamos juntos nessa, Ana. Não se esqueça. O que significava isso? O silêncio crescia como uma tempestade prestes a eclodir. As engrenagens da trama começaram a girar com uma força avassaladora, misturando passado e presente de forma aterrorizante. Mariana estava presa em um labirinto de segredos e mentiras, mas uma pergunta martelava em sua mente. O que mais estavam escondendo? Então, enfim, um barulho alto ecoou da porta da garagem. Era uma batida pesada, como se algo ou alguém quisesse entrar. O coração de Mariana parou por um momento. Quem poderia ser? Mas a cena à sua frente era mais instável e oportuna do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. O verdadeiro pesadelo estava prestes a começar, e a única certeza que tinha era que, neste momento, tudo poderia desmoronar. Quem está aí? Roberto gritou. Mas antes que ela pudesse responder, as sombras na porta se alongaram. E no instante seguinte, a verdade, de uma forma que Mariana nunca esperou, estava prestes a ser revelada. Mariana congelou ao ouvir aquele grito. A adrenalina correu em suas veias. O que estava acontecendo? O coração disparado, ela decidiu não esperar. Com passos cautelosos, se aproximou da garagem. As sombras se estendiam e um arrepio percorreu sua espinha. A porta entreaberta deixava escapar uma luz tênue e sons abafados inquietavam ainda mais sua mente. Dando um empurrão suave, ela entrou. O que viu a deixou sem palavras. Ana, seu rosto pálido como a lua, estava de costas, mas não estava sozinha. Um homem imponente com uma presença que parecia absorver a luz do ambiente estava ao seu lado. Ele tinha um olhar duro, como se já tivesse visto a vida em suas piores formas.
Mariana sentiu o mundo girar ao ouvir o que Ana disse. Uma confissão que mudou tudo. Eu não posso mais esconder a verdade, Roberto. O nome ressoou como um tambor em sua mente. Roberto, quem era ele? O homem se virou e Mariana sentiu um frio na barriga. Reconhecia aquele rosto, mas não sabia de onde. Havia um mistério envolto nas palavras de Ana que parecia cobrir a sala com uma escuridão ainda mais profunda. Se você revelar, eles vão me encontrar, Ana sussurrou, o desespero na voz. Aquele dia não foi como você pensa. Eu não estava sozinha. O chão soou implacavelmente sob os pés de Mariana. Um sentimento de traição a envolveu. A verdade que ela tanto desejava descobrir se apresentava como uma faca pronta para cortar laços. A sensação de impotência a dominava. O que mais Ana havia escondido? Roberto interrompeu. Você sabe que não temos escolha. A única maneira de ficar a salvo é terminar isso agora. A urgência nas palavras dele trazia uma nova dimensão de pânico ao cenário. Mariana ficou paralisada. Aquelas palavras não eram apenas sobre segredos, eram sobre sobrevivência. Ana virou-se de repente e seus olhos se encontraram. O que Mariana viu foi um misto de medo e determinação. Mãe, ela implorou, você precisa entender. Não é o que parece. Mariana queria gritar, queria correr, mas algo a prendia. Foi como se o ar se tornasse espesso, uma névoa de confusão a envolvendo. Ela não sabia em que acreditar. O homem, Roberto, olhava agora diretamente para ela, e Mariana percebeu um reconhecimento em seu olhar. Antes que pudesse perguntar, ele avançou. Mariana, você não sabe o que está por trás de tudo isso, mas é crucial que você fique fora. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor fez a casa tremer. A porta da garagem foi arrombada e um grupo de homens armados entrou, suas vozes brutas quebrando o silêncio. Estão aqui! Preparem-se! Um dos intrusos gritou, e a situação tomou um rumo aterrorizante. Mariana olhou para Ana e Roberto, que trocavam olhares de pânico. Quem são eles? Mariana gritou, a voz baixa coberta pela tensão. São relacionados a ela. Roberto apontou para Ana, que agora estava visivelmente em choque. Ela sabia que isso ia acontecer. Uma onda de incredulidade a atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo? O que você fez? Ana. Eu não queria isso. Ana gaguejou, os olhos cheios de lágrimas. Foi um acidente. Eu não queria que ninguém se ferisse. Enquanto os homens se aproximavam, Roberto pegou Ana pela mão e puxou-a para trás. Não podemos deixá-los encontrarem você. Essa é a única maneira. Sua urgência era palpável e Mariana não conseguia entender a lógica que se desenrolava. Quem é você, Roberto? Mariana perguntou entre os gritos e o caos. Qual é seu papel nisso tudo? Eu sou a única chance dela. Você não entende o que eles fazem com quem descobre a verdade. Ele a olhou nos olhos, um desespero emanando de seu ser. Mariana percebeu que ele sabia mais do que estava revelando. E a expressão em seu rosto fez um frio percorrer sua espinha. Mas que verdade! Mariana gritou, quase em desespero. E foi então que, de repente, Ana se virou para Mariana e disse: Mãe, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou
Eu sou a única sobrevivente. E eles vieram para me pegar. O chão sob Mariana parecia desmoronar. Os laços que a ligavam à filha começaram a desvanecer e a extensão daquela revelação desmoronou tudo. Uma nova realidade se insinuava, desafiando todos os armários que Mariana pensou serem seguros. O que mais Ana havia ocultado? Quem era realmente aquela mulher que ela chamava de filha? E, acima de tudo, a verdade não parecia ser o refúgio, mas um inferno à espreita. E enquanto os passos ecoavam na garagem, Mariana sentiu seus próprios segredos prestes a serem expostos. Ela estava em um jogo muito maior do que imaginava, e a única certeza que tinha era que tudo estava prestes a mudar. Mariana congelou ao ouvir aquelas palavras. O coração disparado parecia querer sair do peito. Você é a única sobrevivente. A voz tremia. O que Ana estava tão desesperada para dizer? Ouvindo o barulho dos homens se aproximando, ela sentiu um aperto no peito. O tempo parecia estagnar, cada batida do coração ecoando como um tambor em meio ao caos. Não é o que você pensa. Ana tentou se explicar, mas o desespero em sua voz só aumentava. Naquela noite, tudo saiu do controle. Eu não queria que isso acontecesse. A expressão dela estava distorcida entre o medo e a dor, algo indescritível. A vida delas havia se tornado uma tempestade e Mariana estava prestes a ser engolida por essas ondas. Mariana! Um dos intrusos, um homem robusto de voz grossa, avançou. Temos que ir agora. Os outros atrás dele pareciam impacientes, suas sombras dançando ameaçadoramente. Quem são vocês? Mariana gritou, mas foi interrompida pelo olhar de Roberto. Ele parecia preocupado. A tensão em seu semblante aumentava. Você precisa confiar em mim. Não devemos ficar aqui. Podem descobrir a verdade. Mas Mariana estava confusa. O que estava acontecendo? Havia outra verdade oculta em meio a tudo isso? Por que Ana estava tão envolvida? Com esse homem? Então, como um estalo de dedos, tudo fez um sentido horrendo quando a verdade finalmente eclodiu. Roberto, você está envolvido com aquele crime de anos atrás, não está? As palavras saíram como um sussurro, mas impactaram a atmosfera como uma explosão. Os olhos de Roberto se estreitaram. O que você sabe sobre isso? A dúvida tomou seu semblante. Mariana não podia acreditar. Entre gritos e sussurros, o passado estava de volta, ameaçando desmoronar o que restava de sua família. Ana colocou as mãos na cabeça, como se tentasse afastar os demônios que a atormentavam. Mãe, escute. Eu não sabia do que Roberto estava fazendo. Eu não era eu, naquela época. O desespero tomou conta do ambiente. As sombras na garagem começaram a se fechar, como unindo-se a um laço mortal. Um dos homens armados se aproximou, fazendo com que Mariana sentisse que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Você não deve perguntar sobre o passado, Mariana. Isso só traz dor, ele disse, como se responsabilizasse ela pela verdade que estava prestes a vir à tona. E foi nesse momento, entre palavras sussurradas e ameaças invisíveis, que a verdadeira reviravolta aconteceu.
Uma explosão ecoou do lado de fora, fazendo a garagem tremer. A porta foi arrombada e, em meio a fumaça e caos, uma figura conhecida emergiu. Era Carlos, o seu filho, que havia desaparecido anos atrás. Mariana sentiu o mundo girar. Carlos, sua voz era apenas um sussurro. Como ele estava ali? O que ele fazia? As lágrimas brotaram sem aviso, cada gota uma mistura de alívio e perguntas. Mas, antes que pudesse falar, ele olhou para Ana e Roberto com um desdém que cutucou os corações. Vocês não deveriam estar aqui. Sempre disse que isso ia acabar mal. Mais uma vez, você não sabe de nada, Ana gritou. Carlos, você não entende. Mas um silêncio mortal pairou, como se a verdade estivesse pendendo no ar. Mariana, agora, estava presa entre uma filha traumatizada e um filho perdido, cercada por homens que carregavam as sombras de um segredo que estava prestes a ser exposto. Em um momento, tudo fez sentido, mas cada resposta trazia mais perguntas. Carlos estava envolvido e a revelação a deixou em choque. O que você sabe? O que Ana fez? E que Roberto tem a ver com tudo isso? A urgência da situação tornava-o frenético. A tensão estava palpável, a fumaça misturando-se com a incerteza. As engrenagens do desastre giravam. E enquanto o caos se desenrolava à sua frente, Mariana percebeu que os laços que um dia uniram a sua família estavam agora se desintegrando. O desespero a assomava. O que estava à espreita não era apenas o segredo, mas uma nova e chocante verdade. E o fim do que pensava saber estava se aproximando rapidamente. Quem somos nós agora? Mariana murmurou, perdida em suas emoções e em meio à revelação explosiva. O que estava por vir parecia ameaçar não apenas a vida deles, mas o próprio conceito de família. E a única coisa que restava era a incerteza, mais profunda do que qualquer segredo que pudessem esconder. Mariana congelou ao ouvir aquelas palavras. O coração disparado parecia querer sair do peito. Você é a única sobrevivente. A voz tremia. O que Ana estava tão desesperada para dizer, ouvindo o barulho dos homens se aproximando. Ela sentiu um aperto no peito. O tempo parecia estagnar, cada batida do coração ecoando como um tambor em meio ao caos. Não é o que você pensa. Ana tentou se explicar, mas o desespero em sua voz só aumentava. Naquela noite, tudo saiu do controle. Eu não queria que isso acontecesse. A expressão dela estava distorcida entre o medo e a dor, algo indescritível. A vida delas havia se tornado uma tempestade e Mariana estava prestes a ser engolida por essas ondas. Mariana, um dos intrusos, um homem robusto de voz grossa, avançou. Temos que ir agora. Os outros atrás dele pareciam impacientes, suas sombras dançando ameaçadoramente. Quem são vocês? Mariana gritou, mas foi interrompida pelo olhar de Roberto. Ele parecia preocupado. A tensão em seu semblante aumentava. Você precisa confiar em mim. Não devemos ficar aqui. Podem descobrir a verdade. Mas Mariana estava confusa. O que estava acontecendo?
Havia outra verdade oculta em meio a tudo isso. Por que Ana estava tão envolvida com esse homem? Então, como um estalo de dedos, tudo fez um sentido horrendo quando a verdade finalmente eclodiu. Roberto, você está envolvido com aquele crime de anos atrás, não está? As palavras saíram como um sussurro, mas impactaram a atmosfera como uma explosão. Os olhos de Roberto se estreitaram. O que você sabe sobre isso? A dúvida tomou seu semblante. Mariana não podia acreditar. Entre gritos e sussurros, o passado estava de volta, ameaçando desmoronar o que restava de sua família. Ana colocou as mãos na cabeça, como se tentasse afastar os demônios que a atormentavam. Mãe, escute, eu não sabia. Eu não sabia do que Roberto estava fazendo. Eu não era eu naquela época. O desespero tomou conta do ambiente. As sombras na garagem começaram a se fechar, como unindo-se a um laço mortal. Um dos homens armados se aproximou, fazendo com que Mariana sentisse que o chão estava desaparecendo sob seus pés. Você não deve perguntar sobre o passado, Mariana. Isso só traz dor. Ele disse como se responsabilizasse ela pela verdade que estava prestes a vir à tona. E foi nesse momento, entre palavras sussurradas e ameaças invisíveis, que a verdadeira reviravolta aconteceu. Uma explosão ecoou do lado de fora, fazendo a garagem tremer. A porta foi arrombada e, em meio a fumaça e caos, uma figura conhecida emergiu. Era Carlos, o seu filho, que havia desaparecido anos atrás. Mariana sentiu o mundo girar. Carlos? Sua voz era apenas um sussurro. Como ele estava ali? O que ele fazia? As lágrimas brotaram sem aviso. Cada gota, uma mistura de alívio e perguntas. Mas antes que pudesse falar, ele olhou para Ana e Roberto com um desdém que cutucou os corações. Vocês não deveriam estar aqui. Sempre disse que isso ia acabar mal. Mais uma vez, você não sabe de nada, Ana gritou. Carlos, você não entende. Mas um silêncio mortal pairou, como se a verdade estivesse pendendo no ar. Mariana agora estava presa entre uma filha traumatizada e um filho perdido, cercada por homens que carregavam as sombras de um segredo que estava prestes a ser exposto. E em um momento, tudo fez sentido, mas cada resposta trazia mais perguntas. Carlos estava envolvido e a revelação a deixou em choque. O que você sabe? O que Ana fez? O que Roberto tem a ver com tudo isso? A urgência da situação tornava-o frenético. A tensão estava palpável, a fumaça misturando-se com a incerteza. As engrenagens do desastre giravam, e enquanto o caos se desenrolava à sua frente, Mariana percebeu que os laços que um dia a uniram à sua família estavam agora se desintegrando. O desespero assomava. O que estava à espreita não era apenas o segredo, mas uma nova e chocante verdade. E o fim do que pensava saber estava se aproximando rapidamente. Quem somos nós agora? Mariana murmurou, perdida em suas emoções e em meio à revelação explosiva. O que estava por vir parecia ameaçar não apenas a vida deles, mas o próprio conceito de família. E então,
Como se um raio tivesse atravessado a sala, Carlos se virou para eles, sua expressão mudando de raiva para algo muito mais sombrio. Eu não sou seu filho, Mariana. Eu sou o filho de Roberto. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Mariana sentiu o chão se abrir sob ela. Todo o contexto que ela pensou que conhecia se desfez em fumaça. A esperança que havia tido de juntar a família foi esmagada em um instante. Roberto não era apenas o estranho. Ele era parte de uma conexão que desafiava tudo o que ela imaginava. Carlos continuou, sua voz agora cheia de amargura. Eu não fui apenas sequestrado, fui tirado de você. Ana estava envolvida. O ar ficou pesado. A tensão se transformando em um turbilhão de confusão e raiva. A reviravolta deixou todos atordoados. E enquanto a verdade se desenrolava como um filme de terror, Mariana estava no centro da tormenta, sem saber como lidar. O que isso significa para nós? O que você fez? O grito de Mariana ecoou, mas a resposta de Carlos parecia tão distante, tão envolta em mistério e dor. Não havia como voltar atrás. E enquanto o caos se aproximava, ela entendeu que filho de Roberto. As palavras de Carlos cortaram a sala como uma faca afiada. O impacto fez com que o ar ao redor deles parecesse espesso, como se a verdade estivesse engolindo todos. Mariana mal conseguia respirar. Seu coração batia tão forte que sentia como se fosse explodir. O chão se movia sob seus pés, e as vozes em sua cabeça gritavam que tudo o que acreditava estava desmoronando. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou, a voz tremendo. Carlos, você não pode estar falando sério. Os olhos dela se fixaram em Ana, uma busca desesperada por resposta. O rosto de Ana estava pálido como a lua, e Mariana percebeu que a filha estava lutando contra a avalanche de emoções. Eu tinha que te contar, mãe. A vida toda foi uma mentira. Roberto, ele não é apenas um estranho, ele é parte de mim. O desespero nos olhos de Ana fazia o coração de Mariana apertar ainda mais. Mas e Carlos? Ele era o filho que ela nunca teve. Como isso era possível? Roberto se adiantou, fechando a porta da garagem. Precisamos sair daqui, agora. A urgência em sua voz transmitia uma comprovação de que os perigos estavam prestes a se tornar uma realidade palpável. Mas Mariana estava paralisada. Tudo ao redor parecia vibrar com a tensão. Uma explosão de sentimentos, raiva, tristeza e confusão. Por que você nunca me disse? A voz dela ressoou, cheia de ira e dor. Você me manteve na escuridão. Carlos, agora agitado, fez um gesto brusco. Porque eu não sabia até agora. E vocês precisam ouvir o que aconteceu. Ele respirou fundo. Naquela noite fatídica eu estava lá. Eu vi tudo. Ana estava lá. Eu estava com você. As lembranças dançaram rapidamente na mente de Mariana. A noite em que tudo mudou. A tragédia que destruíra suas vidas. Você? Mas você era só uma criança. Como você... Eu não era tão pequeno quanto você pensa. Eu estava escondido. Vi os rostos, ouvi as vozes. E então ouvi gritos e tudo ficou escuro. Ele estava tremendo. A memória parecia torturá-lo. E naqueles olhos havia uma fúria latente.
Os homens do lado de fora começaram a bater na porta com força e Mariana sentiu o pânico crescer. Estão vindo, não podemos ficar aqui. Mas a revelação de Carlos ainda ecoava em sua mente, como se um misto de alarme e alívio dançasse dentro dela. Olhando novamente para Ana e Roberto, veio uma nova onda de compreensão. Roberto, você sabia de tudo isso? O tom da voz de Mariana era um sussurro, mas carregava um peso imenso. Roberto hesitou, seu olhar fugaz traindo uma confissão não dita. Eu sabia que Ana era especial. Ela é a chave para tudo isso, mas não tinha certeza de como isso se encaixava. A intensidade da atmosfera aumentou, como um campo elétrico prestes a explodir. Mariana lutou contra o impulso de gritar, mas a verdade estava se moldando diante dela, revelando fissuras na fundação que sempre considerou estável. O que você está dizendo? Que Ana tem algo a ver com aquilo? O que exatamente ela esconde? Um grito agudo ecoou de fora, quebrando o momento de tensão. As sombras da garagem dançaram e o sentimento de desespero aumentou. Precisamos ir, de verdade. Eles estão aqui! Roberto gritou, sua voz ecoando enquanto ele puxava a Ana e Carlos com ele em direção à porta dos fundos. Mariana estava prestes a seguir, quando uma figura conhecida surgiu da fumaça que envolvia a garagem. Era Laura, sua amiga muito tempo perdida, cuja história estava entrelaçada com a tragédia que Mariana agora enfrentava. Laura estava cercada por homens, cada um carregando a ferocidade de quem tinha um propósito. Mariana, ela gritou, seu olhar cheio de pavor. A verdade que você procura é mais assustadora do que você pode imaginar. E Ana não é apenas a chave, ela é o alvo. Você precisa escolher antes que seja tarde demais. O tempo parecia paralisar enquanto os olhos de Mariana se arregalavam. A confusão agora aumentava de forma alarmante. A cada nova informação, mais perguntas surgiam na cabeça dela. Escolher? O que você quer dizer? O que está acontecendo? Mas ao ouvir o barulho dos homens se aproximando, Mariana percebeu que as respostas que buscava estavam tão perto, mas também tão longe, e o relógio estava correndo. O que você sabe, Laura? O que está acontecendo com minha família? O desespero tingia a voz de Mariana, misturando-se com a cacofonia de escolhas difíceis. Agora, o que deveria ser um rompimento de laços se transformava em um nó ainda mais complicado. E quando tudo parecia perdido, a única certeza que Mariana tinha era que a verdade era mais cruel do que a mentira já havia sido. Qual escolha ela faria? O que seu coração a levaria a decidir em meio ao caos? E a resposta, cada vez mais próxima, parecia ter o poder de desmantelar tudo o que ela conhecia. Mariana congelou ao ouvir aquelas palavras. O coração disparado parecia querer sair do peito. Você é o filho de Roberto? A voz dela tremia e os olhos se alargaram em descrença. Como isso era possível? Entre o choque e a dor, as lembranças da infância de Carlos vieram à tona. Um tempo que parecia tão distante. Os homens na porta da garagem começaram a bater com mais força, como se soubessem que o tempo estava se esgotando. Laura olhava rapidamente entre todos, sua expressão uma mistura de medo e expectativa.
Precisamos ir agora! Gritou ela. Mas Mariana estava paralisada. Carlos, ou deveria dizer Roberto, estava ali, diante dela. É isso que você não entende, mãe. Carlos disse, a voz preenchida com um misto de revolta e dor. Eu não fui confundido, eu fui escolhido. Eles me mantiveram longe de você. Não foi um acidente. Roberto sempre soube onde eu estava. Um grito de frustração ecoou na mente de Mariana. Escolhido? O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Mas enquanto falava, algo dentro dela começou a acreditar. Havia sempre algo diferente de Carlos, uma energia que não se encaixava, uma falta de conexão com o passado. Ana, com lágrimas nos olhos, interveio. Mãe, você precisa confiar em mim. Não era só um sequestro. É muito mais complicado. A urgência em sua voz fez o coração de Mariana apertar ainda mais. Ela queria entender, mas cada nova revelação apenas confundia mais suas certezas. Foi quando um estouro ressoou do lado de fora. A porta da garagem estava se partindo e as sombras dos homens entravam com força. A adrenalina tomou conta de Mariana. Agora não! Gritou Laura, puxando todos para trás, tentando criar um espaço entre eles e os intrusos. Na correria, uma gritaria começou. Mas então, no meio do caos, uma voz familiar surgiu. Parem! Não se mexam! Era Pedro, seu ex-marido, criando um instante de choque que retumbou na sala. A última pessoa que Mariana esperava ver. Ele estava lá, envolto nas sombras, mas seu olhar era de determinação. Pedro, o que você está fazendo aqui? Ela mal conseguiu formular a pergunta. O impulso de emoção e desespero colidindo em seu peito. Eu vim proteger minha família, ele disse, enterrando as mãos nos bolsos. Você não pode imaginar o que está realmente acontecendo. Mas antes que pudesse continuar, os homens avançaram. Você não sabia que filhos podem ser uma maldição. Um dos intrusos zombou e um frio percorreu a coluna de Mariana. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. O clima de tensão explodiu e o tempo parecia parar. Em um movimento abrupto, um dos homens puxou a arma, apontando para Pedro. O grito de Ana ecoou na garagem, enquanto ela tentava se colocar entre eles. Não, não faça isso! E em um instante, tudo aconteceu rápido demais. Um disparo e silêncio que se seguiu. Era ensurdecedor. Mariana estava no chão, o calor do sangue jorrando, e tudo o que conseguia ver eram os rostos em choque. A dor e o desespero refletidos nos olhos de quem amava. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira trágica e inesperada. E no meio do turbilhão, a última coisa que sentiu foi uma onda de amor por sua família, agora tão perdida em segredos e mentiras. E ali, no chão frio da garagem, as revelações começaram a envolver Mariana e a esperança começou a se esvair. Dentro dela crescia a certeza de que nada seria como antes. Ela não sabia se conseguiria sobreviver a isso. E a única coisa que restava era um mistério que parecia estar prestes a se desdobrar em algo ainda mais obscuro.
O peso da verdade estava prestes a se revelar. E Mariana, imóvel, desejava que o tempo voltasse. No entanto, a única certeza era que seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Mariana congelou ao ouvir aquele disparo ressoar na garagem. O mundo ao seu redor parecia ter se transformado em câmera lenta. A dor que a atingiu foi como um choque elétrico, irradiando por todo o corpo. Ela mal teve tempo de perceber que havia se jogado na frente de Pedro, protegendo-o daquela bala que poderia ter mudado tudo. No instante seguinte, uma sensação de calor a envolveu. O chão estava gelado, mas seu corpo queimava. "Mãe!" Ana gritou. O desespero em sua voz ecoava no espaço vazio. O que havia acontecido? Os rostos arredondados estavam desconcertados e a sala de repente parecia claustrofóbica. Mariana tentou se mover, mas seu corpo não respondia. A visão começou a escurecer e a pressão em seu peito se intensificou. "Mariana, olhe para mim", Pedro falou. Sua voz tinha um tom de urgência que cortava o ar. Ele ajoelhou-se ao seu lado, as mãos segurando seu rosto. Mas todas as palavras dele eram apenas um eco distante, enquanto a dor crescia, transformando tudo em uma névoa. "Eu não posso perder você, não agora." A voz dele parecia uma esperança, algo para se agarrar, mas a escuridão a puxava para longe. E, como numa fração de segundo, tudo em que acreditava, tudo o que lutou para proteger, começou a se desfazer. Nesse momento de caos, Carlos ou Roberto pareceu mudar de foco. "Ana, precisamos sair! Agora!" Ele puxou a irmã para trás, a adrenalina queimando em seus olhos. "Eles estão vindo atrás de nós." O pânico tomou conta dele, mas não havia tempo para explicações. As batidas na porta aumentavam. Sons de passos pesados e vozes efervescentes invadiam a garagem. "Vamos." Antes que eles entrem, um dos homens se aproximou, mas Pedro se colocou entre eles e Mariana, sua expressão firme e resoluta. "Voltem! Não cheguem mais perto!" Ele gritou, a determinação em sua voz ecoando como um rugido. Mas a situação era crítica. Uma batida forte na porta e a madeira estremeceu. Mariana queria gritar, mas as palavras não saíam. Em um último esforço, ela se esforçou para levantar a mão e alcançar Ana. Eu te amo", sussurrou, a voz quase inaudível. O olhar de Ana era um misto de alívio e dor. "Mãe!" Mas a porta se partiu e uma figura escura surgiu através da abertura. As sombras se agitaram como serpentes e a sensação de perigo envolveu a cena. "Encontramos vocês", disse o intruso, um sorriso cruel nos lábios. "Finalmente." E antes que pudesse proferir mais palavras, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera tensa como um relâmpago. Uma explosão de luz ofuscou todos os olhos. Uma onda de vento quente varreu a garagem e tudo tornou-se um turbilhão de gritos, fumaça e desespero. O que estava acontecendo? Mariana sentiu seu corpo sendo puxado e jogado para o lado. E então, no meio do caos, um grito cortou os ecos. "Caia!" Alguém rugiu enquanto empurravam os outros para fora do caminho. Era Laura,
A antiga amiga, sua voz cortante e certeira. Mas não era só ela. Havia mais pessoas ali, homens e mulheres, saindo das sombras. E a confusão se transformou em um campo de batalha. Mariana lutou para encontrar Pedro e ali, em meio ao bombeamento de adrenalina, um rosto familiar surgiu. Era a irmã de Pedro, Ana Beatriz, que havia desaparecido anos atrás, vinda de algum lugar profundo. "O que vocês estão fazendo aqui?" Mariana conseguiu perguntar, ainda tentando captar o que estava acontecendo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma nova explosão soou, e o estilhaço de cacos de madeira invadiu o local. Tudo estava desmoronando. A conexão de Mariana com tudo o que conhecia estava em queda livre. A presença de Ana Beatriz parecia mudar a dinâmica, acendendo algo obscuro que ninguém havia percebido antes. "Você não entende, Mariana. Eu vim para acabar com isso." A voz de Ana Beatriz cortou entre os gritos. As palavras a atingiram como um raio. Acabar com isso? O que isso significava? E quando Mariana finalmente chegou a um entendimento horrível, a mente dela explodiu com perguntas. O que afinal estava acontecendo? O que havia sido mantido em segredo? Qual a verdadeira razão por trás de toda aquela violência? E quando a poeira finalmente assentar, seria a sua vida a mesma? Os rostos em torno dela tornavam-se uma mistura de determinando e desespero. A verdade era um labirinto, e pela primeira vez, Mariana percebeu que nem todos estavam ali para protegê-la. Enquanto tudo ao seu redor desmoronava, ela não sabia se o ataque que sofreu era apenas o começo de algo muito, muito pior. E ao olhar ao redor, sob a luz ofuscante, ela sentiu seu coração afundar em um abismo de incerteza. Desesperadamente, Mariana olhou para o caos ao seu redor. Ouvindo os gritos, sua mente girava em 1000 direções. A dor que sentia em seu peito se misturava ao pânico coletivo, e ela não sabia se estava viva ou sonhando. O calor de seu sangue era quase palpável, cortando o silêncio gelado que dominava a garagem. "Pedro, eu estou aqui!" gritou Ana, suas lágrimas caindo em um crescente desespero. O rosto de Pedro estava contorcido, mas seu olhar era firme. Ele bloqueava o caminho entre os homens armados e a família. "Segure-se, vamos sair, todos!" Ele se virou, a adrenalina correndo em suas veias. Uma explosão ecoou na rua, fazendo a estrutura tremer. O som foi tão ensurdecedor que o chão pareceu vibrar. "Agora! Vamos!" Laura gritou, puxando todos em direção à saída dos fundos. "Não se afastem!" bradou um dos intrusos, sua voz carregada de cólera e raiva. Mas Mariana, em um impulso, agarrou a mão de sua filha, tentando trazê-la para mais perto. "Estamos juntos, Ana! Vamos sair!" ela gritou, seu coração batendo descompassado. Em meio ao tumulto, uma luz brilhante atravessou a sala e um cordão de veículos entrou na garagem. Com os rostos cobertos, homens e mulheres surgiram, armados, mas pareciam ter um único objetivo: proteger quem estava dentro. "Saia do caminho!" um homem gritou, e o grupo começou a empurrar
todos para fora com urgência. Mariana sentia que o tempo voava. Um dos homens apontou a arma para os intrusos. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O grito cortou a tensão como uma faca. Mas algo dentro dela pulsava com esperança. Estamos cada vez mais perto. Vamos conseguir. Finalmente, os irmãos se juntaram. Maridos e esposas, antigos amigos, todos lutando lado a lado. As sombras invasoras começaram a recuar e, naquele instante, tudo se sentiu como um renascimento. As lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana e, mesmo assim, havia um fio de esperança crescendo dentro dela. Agora, juntos, eles correram em direção à saída, desesperados para não olhar para trás. No fundo, Mariana sabia que a verdade ainda estava à espreita. As respostas se misturavam à adrenalina, e o futuro da família os aguardava à frente, envolto em mistério. "Vocês conseguiram!" gritou Pedro, olhando para cada um deles com um sorriso tenso. Foi quando Carlos, ou melhor, Roberto, se virou, o olhar fixo em Mariana. "Ainda precisamos falar sobre o que aconteceu, sobre nós." A urgência nas palavras dele trouxe um novo nível de tensão. Mas a certeza de que estavam juntos, ainda que repletos de segredos, era o que importava. "Não agora. Sobreviveremos a isso. Depois falaremos", Mariana afirmou, seu olhar firme nos olhos do filho que ela não conhecia bem. Os resquícios do perigo ainda pairavam, mas a luta coletiva havia criado um laço que não poderia ser rasgado facilmente. Conforme cruzavam para a luz da manhã, com o frio do amanhecer envolvendo seus corpos, o futuro parecia incerto, mas a família reunida era um sinal de que podiam superar qualquer adversidade. E ao longe, uma nova batalha poderia estar começando. Mas um novo capítulo se abria, repleto de segredos. E Mariana estava pronta para enfrentá-lo. Se você chegou até aqui, não se esqueça. Este é o momento de se inscrever no canal. Você precisa garantir que não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para nutrir nosso conteúdo. E aí, o que achou desse desfecho? Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta incrível jornada. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de estarem sempre com a gente.